Glória a Deus, eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Nós já louvamos, sentimos a presença do Senhor através de cada louvor ministrado, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós já louvamos, engrandecemos e exaltamos o Teu santo nome. Papai querido, que nesta noite o Senhor, ó Pai, venha nos visitar de forma diferente, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades nesta noite, trazendo vida, trazendo cura, trazendo esperança, trazendo a força do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite, é o que nós te pedimos. Papai querido, eu apresento o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Um domingo ainda frio, mas mesmo assim não impediu os verdadeiros adoradores do Senhor. Abram vossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 1. Amém? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me disserdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas montoulo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferidas na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que existisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou
e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que tão severo o mandamento do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse a Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele há sabedoria e poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Podeis assentar, irmãos. O agir de Deus revela sua presença. Nós sabemos que Deus é mistério. A palavra de Deus fala lá em João que Deus se manifestou em Jesus Cristo, seu Filho. Fora isso, ninguém viu Deus. Nós não conseguimos ver Deus. É impossível. Moisés viu a silhueta do Senhor no monte, porque Deus disse que se ele olhasse direto para ele, morreria na hora. Então, como que nós podemos acreditar na palavra de Deus? É simples. Deus vai mudando as nossas situações, os nossos caminhos. Se você prestar atenção, você vai vendo as coisas mudando, ficando diferente, sempre para melhor. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Você vê a esperteza de Nabucodonosor. Ele teve um sonho, várias noites, ficou perturbado porque ele era um rei, tinha que cuidar de uma nação. Naquela época, os reis acreditavam que os sonhos eram dados pelos deuses. E ele pede os sábios, os magos, para revelar aquele sonho, mas eles tinham que revelar aquilo que ele tinha sonhado e o significado do sonho. Os magos olham e falam: não existe quem possa fazer isso. Como que nós vamos saber a revelação se nós não sabemos o sonho? Aos olhos do homem isso é impossível, não é verdade? Você revelar aquilo que a pessoa sonhou é mais fácil, porque ela te dá o sonho e você vai interpretar às vezes da nossa maneira. Agora você tem que revelar o próprio sonho e a interpretação do sonho, porque Nabucodonosor sabia que se a pessoa tivesse capacidade de revelar o sonho que ele tinha, então ela tinha condições de revelar o significado do sonho. Como ninguém sabia, nenhum dos magos, dos sábios que estavam na Babilônia, ele disse: pode matar a todos. Mas acontece que ali no meio daquele povo existia um povo cativo de Judá, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Daniel, como um homem de Deus, assim como nós, que acreditamos de verdade, que sabemos que aquilo que Deus é se manifesta nas nossas vidas, nas nossas mudanças, no nosso caminhar, porque é assim que Ele age ao redor de cada um de nós. Começa a orar e pedir para Deus que pudesse revelar qual era o sonho. Junta a ele Sadraque, Mesaque e Abednego, mostrando para nós aquilo que a palavra é tão bonita: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então Deus se faz presente aqui no meio de nós também. E oraram, e oraram, e oraram, e oraram, até que veio a revelação do que era o sonho, porque Deus
é mistério, Deus é poder. Então, se você acredita e você descansa em Deus, você sabe que a sua vida mais na frente será mudada, e sempre para melhor. E tudo depende de cada um de nós, da nossa caminhada, acreditar de verdade, que se Deus coloca no deserto, continue andando, porque Ele vai te alimentar nesse lugar. Se Deus colocar você sobre as águas, como colocou Pedro, continue andando, porque Ele está próximo de você. E se você começar a afundar e gritar por socorro, o próprio Jesus pega nas suas mãos e coloca de volta no barco. Porque você está acima do barco, dentro do barco, não significa que a tempestade não vai balançar o barco, mas significa que você vai ter fé quando isso começar a acontecer, e que você tem aquele que tem todo o poder sobre as águas, sobre o céu, sobre as estrelas. É o mesmo Deus de Daniel, Sadraque e Mesaque e Abednego, um Deus a qual ninguém viu, mas que usou pessoas e mudou a história de pessoas de uma maneira tão poderosa, que há mais de 3.000 anos nós estamos falando dele. Como você não acredita nesse Deus? Porque se mudou a vida desses grandes homens, também pode mudar a nossa, e Ele já tem feito isso, e continuará fazendo cada vez mais. Basta que a gente continue acreditando e caminhando, não importa das dificuldades que vierem, mas tem que acreditar de verdade. Foi assim na vida de todos. Quando Deus deu a palavra, não disse que ia ser fácil. Quando Deus dá a palavra, não significa que vai acontecer amanhã ou depois, mas que vai acontecer, e depende de nós continuarmos essa caminhada, até que aquilo que Deus tem para nós, nos entregar, nos entregue, porque Ele está com isso lá nas mãos, esperando a gente chegar. Precisamos nos aproximar dEle. É o agir de Deus que revela a sua presença. Então você vê que aqui nesse momento, Daniel não só revela o sonho, mas revela o significado. E você sabe o que Daniel se torna depois que isso acontece na vida dele? Além de Daniel não ser morto junto com os sábios, porque a palavra do rei era essa, que se não revelar, vai morrer todo mundo. Daniel salvou a vida dele, mas salvou também a vida de todos os que estavam ali dentro da Babilônia. E recebeu dádivas do rei. Porque quando você ora para Deus e você acredita de verdade que Deus tem o escape, que vai pôr a dificuldade, mas Ele vai dar o escape. Quando você acredita de verdade, você recebe dádivas de Deus. Você recebe quando Deus vê que você já está preparado, porque você buscou incessantemente. Daniel poderia ter fugido, mas não fugiu. Daniel poderia ter se desesperado, mas não se desesperou. Daniel poderia, mas os seus amigos, ter desistido, porque eles eram cativos aqui na Babilônia. Antes eles eram um povo livre, liberto, um povo que era uma nação, que podia ir aonde eles quisessem. Agora eles eram apenas eunucos do rei. Mas eles continuavam sendo servos do Deus Altíssimo. E se você é servo do Deus Altíssimo, lembra de uma coisa: temos tudo nas nossas mãos. Basta que a gente continue segurando e caminhando, que simboliza, continue orando e buscando, orando e buscando. Em João 3, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar na palavra do Senhor, João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mais uma vez você vê aqui alguém falando sobre o nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo. E ele fala que não tem como uma pessoa não fazer aquilo por ela mesma, porque não existe você fazer milagres se você não tiver Deus com você. Não existe uma grande mudança na vida da gente se Deus não estiver conosco. Não existe um crescimento a qual as pessoas vão olhar e vão falar assim: não tem como esse povo crescer desse tanto se não tiver Deus com cada um de nós. Pois é assim que Deus se manifesta, o poder de Deus através de homens humildes, pequenos, pessoas como nós.
Pessoa que às vezes as pessoas passam e olham e falam assim: aquele povo ainda continua glorificando o nome de Deus. Glória a Deus por isso. Fazemos parte desse povo que vai crescer no tempo certo do Senhor, que vai ficar grande, a árvore que dá o fruto, para que as pessoas se alimentam e saibam verdadeiramente o significado do Evangelho, que é salvação. Não é ouro e nem prata. Nicodemos vê essa diferença. Enquanto todas as pessoas estavam perseguindo Jesus, ele conseguiu enxergar algo que eles não conseguiam. Eles conseguiam enxergar Deus através daquele menino, daquele homem de 30 e poucos anos, porque é assim que Deus se revela, é no meio de pessoas que têm fé e que acreditam e continuam fazendo a tua vontade. Ele vence todos os paradigmas e todas as barreiras para chegar até Jesus Cristo, no escuro, escondido dos outros, porque fazia parte daquele povo que estava perseguindo Jesus, mas que, de uma certa maneira, ele quis aprender um pouco mais, porque viu, enxergou Jesus, enxergou Deus nas obras, porque a gente vai ver Deus através das suas obras, através das transformações das pessoas, pessoas que viviam de uma maneira diferente, fazendo coisas erradas, assim como Saulo, né? Que vivia perseguindo, e quando ele tem um encontro com Deus, ele muda, de perseguidor a perseguido, mas ele continua pregando a palavra do Senhor, porque conseguiu descobrir o verdadeiro sentido da vida. A nossa vida não é só correr atrás de ouro e de prata. A nossa vida é correr atrás da salvação, correr atrás de sermos pessoas compreensíveis. É difícil, é quase impossível, mas Jesus fala: para Deus nada é impossível, basta continuar caminhando. Muitas pessoas ficaram no deserto, mas os jovens continuaram caminhando. E continuaram caminhando. Você sabe por que os jovens continuaram caminhando? Aqueles que tinham de 18 anos para cima morreram todos no deserto, mas aqueles que tinham 18 anos para trás continuaram até chegar à terra de Canaã. Sabe por quê? Porque olharam para Moisés, porque olharam para Caleb, porque olharam para Josué, que através desses três e da fé deles, através de Arão, através da fé deles, desses quatro, eles conseguiam ver o agir de Deus na vida deles, e era por causa deles que o maná caía do céu, é por causa da fé deles que a água jorrava. Eles não conseguiam enxergar a Deus, mas viam os mistérios de Deus acontecer bem na frente deles, através daqueles grandes homens que aprenderam a esperar o tempo certo de Deus, que aprenderam a alimentar da palavra de Deus, que aprenderam a confiar de verdade em Deus, saber que Deus tem o melhor para nós, e às vezes Ele vai colocar um pouquinho de dificuldade para que você cresça. Até mesmo uma árvore plantada, às vezes você tem que colocar um pouco de adubo, você tem que cuidar dela quando ela é pequena, você tem que proteger das formigas e dos fungos e dos insetos, até chegar num ponto que você não precisa mais cuidar, porque agora ela já tomou forma, agora ela vai dar o fruto. E 100 por 1, 50 por 1, 30 por 1, porque quem anda com Deus, o fruto é dessa maneira. Você lembra? 5 pães e 3 peixes, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. É o mesmo. Se você tiver fé, continuará fazendo os milagres através de nós aqui hoje, porque hoje nós somos esse povo que continua caminhando com essa mesma fé de Daniel, com essa mesma fé de Nicodemos, vencendo todos os obstáculos, saindo de um povo que não acreditava, escondido, para chegar próximo de Jesus e falar: Jesus, o que está acontecendo? Porque Jesus chega e fala: tem que morrer para nascer de novo. E quando nós nascemos, nós somos o quê? Criança. Quando nós nascemos, nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo, espiritualmente somos crianças, e a criança precisa de crescer. O alimento é a palavra de Deus. Só que depois de um tempo, você se torna grande, e a palavra de Deus também fala que quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então você vê Nicodemos aqui, vendo mais uma vez Deus nas obras do Senhor Jesus. Você nunca vai ver Deus, mas você vai ver o que Deus faz.
Você nunca vai ver Deus ao vivo e a cores, mas você vai ouvir a voz dele dentro do seu coração. É por isso que Deus é mistério. Porque um dia lá no jardim, quando ele disse que não era para comer do fruto proibido, né? Não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu. Teve uma escolha. Nós temos escolha também hoje. Você pode se aproximar e andar com Deus, ou você pode se alimentar daquilo que o mundo dá para você. Só que quando você continua alimentando o mundo, você não vai ver Deus. Você não vai dar nada de nada para Deus. Vai querer apenas as coisas que o mundo oferece. Porque naquele mesmo jardim do Éden, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, existia a árvore da vida. Por que Adão não comeu e Eva não comeram do fruto da árvore da vida? Porque a árvore da vida, o fruto não é tão chamativo como a árvore do bem e do mal. Por isso que as pessoas olhavam em Jesus, não dava nada por ele, porque não tinha uma coroa de ouro, não tinha um alazão, não tinha riquezas, não tinha beleza externa. Tudo que Jesus tinha e era, estava dentro dele. E para você saber, para você conhecer Deus, você tem que olhar para dentro da palavra, para dentro do Senhor Jesus. É por isso que é tão difícil as pessoas continuarem caminhando. Elas começam e chega no tempo, elas desistem, porque estão preocupadas com o mundo, não se desapegaram às coisas que a internet mostra de ruim, porque na internet tem muitas coisas boas, se você buscar, você fica mais inteligente, mas tem tudo que não presta também. E aí, como o diabo é astuto, ele joga tudo que não presta no meio do que presta, e se você não for esperto e tiver a sabedoria da palavra de Deus, você acaba embolando no meio de tudo aquilo, e aí vai se afastando de Deus, se afastando de Deus. O verdadeiro sentido da pregação é continuar mostrando para cada um de nós que Deus existe, é galardoador da nossa fé. A porta é estreita porque Jesus disse, ele sempre fala a verdade. Mas ele disse também, se você entrar por essa porta, eu entro junto. Quando ele falou para o povo, se vocês andarem no deserto, eu ando junto. E de maneira nenhuma ele os desamparou naquele lugar. Nicodemos, depois desse encontro, a vida dele muda, ele ouve a palavra e acredita. Não viu Deus, viu seu filho, mas acreditou naquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. Porque nós vemos as coisas de Deus, nós vemos Deus através das suas obras. E se você não tiver visão espiritual, não vai conseguir se aproximar. É preciso que nós rompamos aquilo que nós conhecíamos antes. Igual Nicodemos, ele tinha certeza de algo na sua vida, mas teve que deixar a certeza dele para lá, para se aproximar de Jesus. E Jesus chega, quando ele começa a fazer perguntas, Jesus fala, tem que morrer e nascer de novo. E a partir disso, quando Jesus foi crucificado, quando tiram Jesus da cruz, quem que estava lá? Não mais de noite escondido, Nicodemos e José de Arimateia. Sabe por quê? Porque ele viu as ações de Deus na vida de Jesus Cristo. Em Êxodo 12, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 12, 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então naquela mesma noite Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. 10 pragas Deus mandou no Egito.
Deus foi muito mal, não foi? Matou os filhos deles. Você lembra que Deus é justiça, e quando Deus faz uma coisa é porque algo horrível já havia acontecido na vida desse povo. Quando o faraó falou para aquele povo, falou assim: é para pegar os filhos homens e jogarem no rio Nilo. Primeiro manda as parteiras matarem as crianças. Elas ficaram com medo do Deus, o Deus vivo deles. E aí elas não fizeram, mas tiveram que lançar os filhos aos crocodilos. Então nada mais aqui estava agindo sobre a justiça. Mas mais uma vez eu pergunto para vocês: o Egito viu Deus? Não. Ele viu Deus agindo através das suas ações, porque são nas ações que Deus mostra que Ele existe. É através das coisas que Deus faz para cada um de nós é que mostra. Quando vem a mudança, é Deus na sua vida. Quando vem a coragem, é Deus na sua vida. Quando vem o crescimento e o amadurecimento, também é Deus nos mostrando: eu estou com vocês. Aqui nesse momento, quando Moisés volta aqui no Egito, depois de ter visto aquela sarça falar com ele volta depois de 80 anos. A partir desse momento ele fala para o faraó: meu Deus mandou você libertar o meu povo para que preste culto no deserto. Vocês lembram o que o faraó falou primeiro? Eu não conheço esse Deus de vocês e não vou libertar o meu povo. Você está vendo aqui Moisés pregando a palavra, e na primeira vez que ele leva a palavra pregando-a, nada aconteceu. O faraó ouviu a palavra de Deus, mas falou: não vou libertar esse povo, vai continuar sendo escravo. E aí começaram a cair as pragas. O agir de Deus revela a sua presença. O agir de Deus revela a presença de Deus nas nossas vidas. Aquilo que você fazia antes, hoje você não faz, é Deus na sua vida. Aquilo que você vivia antes, hoje você não vive mais, é Deus na sua vida. Como disse Jesus para Nicodemos: tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. É uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir do momento que Moisés vai e fala com o faraó a primeira vez, ele fala: não vou libertar. Moisés voltou para trás, desistiu. Ele desistiu daquilo que Deus tinha falado para ele fazer? Não, ele continuou lá no Egito. Poderia ter sido morto, mas quando Deus te dá a palavra, acredite de verdade, continue lutando por aquela palavra, porque Deus disse para Moisés: volta lá e prega. E Moisés pregou. E o rio se transforma em sangue, e depois foram rãs, e depois foram piolhos, e depois foram pedras caindo do céu, e depois foi uma escuridão tão grande que podia palpar a escuridão. E tudo aquilo acontecendo, e você acha como que os egípcios não estavam? Esse Deus deve existir, não estou vendo, mas olha o que está acontecendo no nosso país. Porque é assim que ele age. E é preciso de você ter fé, para que você veja. Então, a partir daquele momento, quando perde os primogênitos, e naquele momento Deus mandou colocar o sangue nos umbrais da porta. Mais uma vez Deus não aparece, mas toda aquela morte que aconteceu ao redor no Egito, dos primogênitos, os filhos dos hebreus, não aconteceu nada, porque obedeceram a palavra de Deus, obedeceram aquilo que Moisés estava fazendo. Então, quando você obedece a palavra de Deus, o mundo está um caos. Como você acha que está o nosso mundo hoje? Está uma baderna, uma bagunça, e só vai piorar. Mas se você tiver Deus na sua vida, Ele, com os umbrais do sangue de Jesus na sua casa, não vai faltar o alimento na sua casa, porque Deus zela pelo seu povo, aquele povo que tem fé. A maioria das pessoas que continuam agindo como se nada tivesse acontecendo, e Jesus está voltando, e a vinda de Jesus nesse nosso planeta, Ele vai chegar aqui quando a coisa estiver feia, de um certo ponto que você não tem nem como imaginar, porque Jesus falou, e todo olho o verá, e quando tocar a trombeta, muitas pessoas vão tentar se arrepender, mas não tem como, é um processo, é uma caminhada. Por isso aqui nesse momento aqui, no finalzinho, a última praga, o faraó falou: pode levar que eu não quero vocês aqui, porque
Ele viu Deus? Não. Mas através do agir de Deus no meio da terra dele, para libertar o seu povo, ele viu a presença de Deus naquele lugar. E assim somos nós. Em Gênesis 45, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 45, do 1 ao 5. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque havedes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Aí eu pergunto para vocês, através da palavra do Senhor, em algum momento aqui, se você analisar, você viu Deus aqui? Você viu Deus caminhando com José? Você viu Deus tirando José daquele calabouço, daquele poço que ele foi jogado? Você viu Deus mostrando sonhos para José, quando ele estava junto do seu pai, Jacó? Não. Mas como? Como que José se torna um governador num país mais poderoso daquela época? E como que ele está de frente com seus irmãos que ficavam zombando dele, quando ele disse que vocês, que viu ele se debruçando de frente a ele? Como? O agir de Deus revela a sua presença. A vida de José foi um agir de Deus em todo o seu caminho, do começo ao fim. Sendo jogado no poço, ia ser morto naquele lugar, o agir de Deus o tira dali e põe para ser vendido. Chega no Egito, Potifar o compra. O agir de Deus coloca ele numa casa boa. Potifar, todas as coisas que ele tinha, começa a prosperar, por causa daquele menino que acreditava em Deus e nos sonhos que ele tinha dado. O agir de Deus começa a manifestar na vida dele, e tudo ele falava o nome do Senhor, porque é assim que somos nós crentes. Deus nos protege, Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus pode libertar aquelas pessoas que estão no cativeiro, depende delas acreditar de verdade que Deus faz a diferença, porque fez na minha e na sua também pode fazer. A partir desse momento José continua aquela caminhada. Quando parecia tudo estava bem, ele cai num cativeiro, vai preso injustamente por causa da esposa de Potifar, e é toda aquela história, mais histórias e histórias, o agir de Deus revelando a presença na vida de José. Mas e agora José naquele lugar? Esse é o agir de Deus na vida dele? Sim, porque José estava esperando algo grandioso acontecer. E você pode notar que quanto maior é o cativeiro que Deus coloca, maior é a bênção que você recebe. Pode ter certeza. Quanto maior é a dificuldade que você anda, maior é aquilo que Deus tem na sua vida. Maior é aquilo, mas você tem que passar por essa fase. Você tem que passar por esse determinado caminho. Para receber a terra de Canaã, foi 40 anos no deserto, comendo maná, vendo milagre, água jorrando no deserto. Não tinha como plantar. Como que aquele povo sobreviveu daquela maneira? Quando eles, depois que Moisés já tinha perecido, aí passa o Jordão, já era Josué, lá no Jericó, nos muros de Jericó, aquela prostituta Raabe, ela fala algo interessante. Eles já sabiam da história desse povo que estava atravessando no deserto. Eles já sabiam que esse povo tinha sido liberto. Aquela história da libertação lá do Egito já tinha chegado em Jericó. Quando aquele povo se aproxima, aquele povo fala: meu Deus do céu, esse Deus existe. Porque a ação dele, o agir dele, revela a presença dele no meio do povo. E aqui mais uma vez o José, o agir de Deus, toda a vida com esse menino, e tudo aquilo que ele falou aconteceu. Mas aconteceu na primeira vez que ele falou. Quando ele falou para os irmãos: vocês vão debruçar, e vi 12 estrelas se debruçando a mim. Ele já virou
O governador não, teve toda uma caminhada, caiu, Deus levantou, caía, Deus levantava. Ninguém via esse Deus, mas Deus está agindo todo momento na vida dele. Esse é o mesmo Deus, nosso mesmo Deus, o nosso Jesus, porque Jesus, quando ele ressuscita, os próprios discípulos não conseguiam enxergar Jesus. Enquanto Jesus não dava a palavra, eles não viam que era ele, porque agora estava num corpo glorioso. Antes eles, para ver Jesus, tinham que enxergar por dentro. Agora Jesus de dentro estava para fora. Aquilo brilhava, uma luz. É o nosso mesmo Deus. E aqui José traz toda a sua família. Traz toda a sua família para não morrer de fome. E é tão maravilhoso as coisas de Deus. E quando eles olharam para José, quando José falou, sou eu, José, aqueles que vocês venderam. Você já imaginou? O governador do país do Egito, falando para ele, eu sou o irmão que vocês venderam, obrigado por vocês terem feito aquilo, porque olha a posição que eu estou. Então quando você acredita de verdade em Deus, quando as pessoas começarem a atacar pedra em você, glorifica o nome de Deus, porque cada vez que cai uma pedra em você, mais forte você fica. Porque é assim que Deus age. Aqueles que se humilharem serão exaltados, mas aqueles que exaltarem serão humilhados. E mais uma vez o agir de Deus na vida de todo esse povo. Para terminar, em 1 Reis 17, 1 Reis 17, 8. 1 Reis 17. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom. E demora-te ali onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comeremos-los e morreremos. Então ela já tinha desistido. Era a última refeição que ela ia fazer. Deus coloca Elias, aquele profeta, que deu a palavra para Deus, para Jezebel e Acabe, que estavam adorando outros deuses, fazendo uma plantação, e queriam receber aquela colheita através de deuses Baal e aqueles deuses de Jezebel. E mais interessante que Deus manda Elias lá, e Elias vai e fala que não ia chover mais, e vira as costas. E você acha que naquela primeira vez que Elias prega a palavra para cá, porque ele estava pregando, ele falou, Deus mandou falar para vocês que não vai chover, porque vocês não estão acreditando nele, estão buscando o conselho de outros deuses, né? Porque outros deuses você pode fazer do jeito que você quiser, para você adorar o Deus vivo, existem regras, estatutos, limites, e isso o homem não quer de maneira nenhuma. Ele quer adorar a Deus, depois ele vai para o mundo e vai fazer o que tem de fazer, depois ele volta, e assim, e aqui as coisas de Deus não funcionam dessa maneira. A partir desse momento, o que acontece na vida de Elias? Deus manda ele sair de lá. Passa-se um tempo, não chove, e aí Acabe perseguir Elias, de todas as formas. Ele vai parar na casa de uma viúva, que não tinha nem o que comer. Agora como que Deus manda ele para a casa dessa viúva? É porque Deus alimenta você nesses lugares mais difíceis que você imaginar, onde você acha que não tem comida, Deus provê um milagre. E naquele momento ela falou, não tem nada para comer. Ele falou, você tem o quê? Tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E aí ele manda ela pegar botijas com os vizinhos e trazer para lá, e fechar as portas. Aí eu pergunto para você, naquele momento que houve a multiplicação do azeite e da farinha, ela viu Deus lá dentro da casa dela? Não.
Ela viu Elias. Mas o agir de Deus através de Elias revela a presença de Deus. É o agir de Deus através de homens que andam de verdade na palavra do Senhor é que revela Deus. E às vezes nós temos que fazer assim como Elias, sair de um canto para o outro no meio da dificuldade, mas Deus é mais uma vez alimentando Elias do pouco que aquela viúva tinha. Deus multiplica. Assim como Ele multiplicou na vida de todos esses grandes homens. O maná caindo do céu no meio daquela travessia do deserto, para acreditar de verdade que Deus existe. Essa viúva passa a acreditar, porque ela viu que na botija não tinha mais nada e de repente começou a encher. Porque quando você anda com Deus, o azeite vai sendo derramado sobre nós. Quando nós andamos com Deus, a nossa casa começa a ter fartura. Muitos lugares hoje, você pode ter certeza que não tem pessoas o que comer nas suas casas. E a gente ora para que Deus as traga, para que nós possamos ajudar na oração, ajudar da maneira que for possível. Porque quando nós ajudamos, Deus multiplica o azeite nas nossas vidas, o azeite espiritual, financeiro e de tudo que você imaginar. Porque o agir de Deus revela a presença dEle no meio de nós. Foi por isso que Daniel, naquele momento, ao qual não existia maneira nenhuma de nenhum dos sábios, todos os sábios, Deus colocou à prova todos os sábios da Babilônia, e nenhum deles conseguiu resolver aquele problema. Como que eles iam saber qual que é o sonho que ele tinha? Se ele desse os sonhos, podia inventar qualquer coisa, mas precisava de saber qual é o sonho. E somente Deus sabe e conhece os mistérios de todas as coisas. E por isso que através de Daniel e através de todos esses grandes homens que andaram com Deus, o agir de Deus foi revelado através da sua presença, mostrando que quando Ele está agindo, Ele está no meio de nós, que quando Ele está agindo, Ele está dentro de nós, e é só a gente continuar acreditando e caminhando, e que Deus vai mudando e moldando as nossas vidas para a eternidade, porque esse é o verdadeiro sentido da pregação, nos levar ao encontro do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos nos levantar, vamos estar unindo a nossa fé nesta noite. Vamos apresentar os pedidos de orações, amém? Vamos estar orando pela vida do irmão José, Emily, Gabriele, Milena, Renata, Mário e esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kev, Elisângela e Catarina, irmã Josi, irmão Júlio, Anáctile, Edinho e o Ardson, amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos cada nome diante do teu altar. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe, que o Senhor venha alcançar cada um nesta noite, trazendo a cura do Senhor, a libertação, a transformação, que o Senhor venha suprir as necessidades, tanto material, ó Pai, e espiritual, na vida de cada um, ó Pai, desses irmãos. Nós te clamamos nesta noite e apresentamos diante de Ti, ó Pai, essa semana que se inicia, apresentamos cada propósito diante do Teu altar, porque a Tua palavra nos diz que tudo que apresentarmos diante de Ti prosperará. E nós apresentamos, ó Pai,
todos os nossos dias dessa semana diante da tua presença. Que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, lançando por terra, ó Pai, toda palavra contrária, toda ferramenta preparada contra as nossas vidas. Que o Senhor venha repreender e lançar por terra, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha derramar da capacitação do Senhor, da ousadia do Senhor e do Teu Espírito Santo, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, nós te pedimos e apresentamos irmãos que não puderam vir, que da mesma forma o Senhor venha abençoá-los, ó Pai, com a bênção sem medidas do Senhor, sobre a vida de cada um deles, ó Pai, nesta noite. Papai querido, abençoa cada um que nos ouviu nesta noite, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, abençoa cada um deles, ó Pai, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando, ó Pai, do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos por essa oportunidade de vida, de estarmos na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.